Olá, aluno internauta, esta é a nossa aula número 4, ainda dentro do assunto Introdução à Geometria Plana. Vamos definir hoje ângulos consecutivos, ok? Vamos lá então. Nesta figura, vocês vejam a figura, nós temos o ângulo AOB e o ângulo BOC. Então esses dois ângulos pequenininhos, né? Um deles o ângulo AOB e o ângulo BOC, nós dizemos que eles são ângulos consecutivos porque possuem um lado em comum, ok? E obviamente a medida, a gente lê medida, a medida do ângulo AOC, que é o ângulo maior, né? O ângulo grandão aqui, ele vai ser igual à medida do ângulo AOB mais o ângulo BOC, ok? Então, isso são ângulos consecutivos. Por exemplo, neste meu exemplo aqui, nós temos o ângulo AOC, que é o ângulo grande, o maiorzão, né? O ângulo AOB, que eu aqui chamei de ângulo alfa, e o ângulo BOC, que aqui eu falei que mede 50 graus, ok? Se eu quero calcular o ângulo alfa, quanto vale esse ângulozinho aqui, sabendo-se que o ângulo AOC mede 80 graus, então tudo isso mede 80, e o ângulo BOC mede 50 graus. Obviamente, se tudo vale 80, se até aqui vale 50, aqui só pode valer 30 graus. Portanto, o ângulo de 50 graus e 30 graus nesta figura, nós podemos falar que eles são ângulos consecutivos, ok? Vamos definir agora uma outra coisinha bastante também importante, chamada bissetriz de um ângulo, ok? Vamos supor essa figura, o ângulo AOC, o ângulo AOB e o ângulo BOC. Esta semirreta OB será chamada de bissetriz, então esta semirreta OB será chamada de bissetriz se ela dividir em dois ângulos iguais o ângulo AOC, né? Então, por exemplo, se todo esse ângulo aqui mede 60 graus, ou seja, se o ângulo AOC mede 60 graus, para que a semirreta OB seja chamada de bissetriz, ela deve dividir os 60 graus em dois ângulos iguais, ou seja, 30 graus, 30 graus. Então, o ângulo AOB e o ângulo BOC devem medir 30 graus para que a semirreta OB seja chamada de bissetriz, ok? Mais três definições também bastante importantes. Dois ângulos de medidas alfa e beta, né, podem ser chamados de complementares, suplementares ou ainda de adjacentes. Vamos definir cada um desses nominhos aí interessantes, né? Complementares são ângulos cuja soma de 90 graus. Então, se dois ângulos somados, 70 mais 20 dá 90 graus, portanto, este ângulo com este ângulo, eu posso falar que eles são ângulos complementares. Portanto, ângulos complementares são dois ângulos cuja soma dá 90 graus. Por exemplo, se eu perguntasse assim, qual é o complementar de 30 graus? Perguntar qual é o complementar de 30 graus é perguntar quem mais 30 dá 90? Quem mais 30 dá 90? 60 graus. Portanto, 60 graus e 30 graus são ângulos complementares. Qual seria o complementar de 45 graus?
45 graus, porque 45 mais quem que dá 90? 45. Qual é o complementar de 90 graus? 90 graus mais quem que dá 90 graus? Zero, só pode ser zero. Então tá aí exemplos de ângulos complementares, ok? Ângulos suplementares são ângulos cuja soma dá 180. Olha só a diferença. Se eu falar complementares, a soma dos ângulos dá 90. Se eu falar suplementares, a soma dos ângulos dá 180. Então, olha só, este exemplo aqui, 50 graus, 130 graus. Se eu somar 50 com 130, dá 180. Então, eles são ângulos suplementares, ok? Por exemplo, se eu perguntar, quem é o suplementar de 100 graus? 80 graus, porque 100 mais quem que dá 180? 80. Então, 100 graus e 80 graus são ângulos suplementares. Quem é o suplementar de 60 graus? 120 graus, porque 60 mais quem que dá 180? 120. Qual seria o suplementar de 0 graus? 180 graus, porque 0 graus mais quem que dá 180 graus? 180 graus, ok? Então, complementares, a soma dos ângulos é 90. Suplementares, a soma dos ângulos é 180 graus, ok? A última definiçãozinha dessa nossa aula de número 4, ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? São ângulos que também são suplementares, mas consecutivos. Por exemplo, vejam, esses dois ângulos, eles são consecutivos. Um acontece na sequência do outro. Portanto, um mede 130, o outro 50. Se eu somar os dois, eles são suplementares. Como eles são, ao mesmo tempo, suplementares e consecutivos, eu digo que esses dois ângulos são ângulos adjacentes. Ok? Então tá aí mais algumas definições nessa aula de número 4.